Boa noite, pessoal. Mais um dia no Tarô Cognitivo Comportamental, episódio 22, carta 21, O Mundo. Enfim, chegamos no último arcano do maior do tarô, né? Completando o ciclo, né? Fechando esse ciclo. Então hoje é o nosso último episódio sobre o Tarô Cognitivo Comportamental. Então vamos lá, a carta é o Mundo, né? A carta O Mundo, ela vai falar sobre o que? A alegria, né? Celebração da vida e dos projetos, ou seja, você vai celebrar o projeto que você começou lá atrás, né? Ele é um fim de um ciclo, né? Então é momento da gente ficar feliz. Claro que caso não consiga ter tido tanto sucesso, o fim também existiu, e aí tem alguns revés. Mas é uma carta que é o final do ciclo, né? E onde a gente tem que comemorar independente disso, porque a gente inicia com um projeto, mas dentro desse projeto a gente agrega uma série de outras coisas positivas com todo o projeto que a gente começa, mesmo errando, né? Então a gente cresce junto com o projeto, cresce como pessoa, né? Isso é muito importante, por isso que todo projeto não é só o objeto em si de desejo, mas é toda uma transformação sua em relação ao que você quis iniciar, né? Você vai testar sua força, sua paciência e assim por diante. Então, para quem está chegando agora, assista os primeiros episódios para entender, né, toda essa jornada que a gente fez até aqui, que já faz um tempinho, né? Fico feliz de ter terminado, onde a gente começava lá na carta do louco, né, iniciando um processo de busca dentro de alguma coisa dentro da vida, né? Aí a gente passa nos altos e baixos, que é a carta da roda da fortuna, ou roda da vida, né? E depois a gente volta a crescer de novo, né? Quando chega da carta do sol, na carta da torre, né? Ou na carta da esperança também, né? Enfim, e aí a gente passa por vários desafios até a gente chegar aqui. Então, como eu falei, o projeto não é só o projeto em si, mas é toda a forma de lapidar você mesmo para chegar nisso, né? Então a gente ganha muita coisa com a ideia do plano, né? Mas vamos lá. Qual é a análise dessa carta? A gente vai ver os anjos, né? Algo divino, uma pessoa no meio celebrando, né? Uma coroa, né? Em volta dessa pessoa, né? Que tem uma simbologia romana, né? Que vai falar muito sobre a questão das festas, dos reis e tal, das conquistas, né? E a pessoa feliz. Então a autoanálise em si é isso, é a alegria, né? A celebração do projeto que você chegou até aqui. E aí a pergunta que é ideal fazer é: você encontrou o seu lugar no mundo? Ou seja, esse projeto ele conseguiu fazer você transcender, né? O que é você? Isso é importante, né? Você conseguir encontrar o que você gostava, o que você gosta, né? Desde quando você começou. Então essa é uma pergunta interessante de se fazer nesse momento, olhando essa carta, né? Quando se chega no final do projeto, claro. Qual é o estímulo que essa carta traz? A carta é a carta da recompensa, da alegria de viver, realização. Todo plano, quando a gente faz na vida, a gente acaba tendo recompensas nele, né? Às vezes a recompensa pode até não ser o objeto de desejo em si, mas traz uma série de outras recompensas. Por exemplo, vamos imaginar que você queria comprar um carro, não foi bem o carro que você queria. Talvez você nem conseguiu comprar o carro, mas você fez uma série de outras coisas que fez você crescer em relação ao objeto de desejo. Que mais, talvez lá para frente, você compre ou não, né? Porque talvez você mude o objetivo por alguma coisa, mas você fez você crescer, você foi atrás, você gastou tempo, você imaginou, né? Você planejou, né? Então é muito importante. Então ela vai falar da alegria de viver, né? E aí, como a gente sempre fala, todo estímulo tem duas respostas. Uma delas é a negativa, né? Pode acontecer o fracasso no final, né? Pode acontecer o fracasso do objetivo talvez em si, mas não o fracasso da relação da sua vida com o objetivo, né? Porque a gente fortalece em cima de planos. É que nem começar uma faculdade. Você não só se forma no curso, você se molda todo por causa do curso, né? A coragem, o nervosismo, a ansiedade das provas, né?
as discussões de sala, e quando você termina o curso, você não só ganhou o curso, né? Você ganhou uma série de outras coisas, né? Processos que afetam os sentimentos, ou seja, você é afetado, né, externamente pelas coisas, e aí acaba mexendo com a sua subjetividade. Então isso seria as causas negativas, né? As positivas é a sorte grande, finalização de um projeto, contemplação envolvida, né? Então esses seriam os aspectos positivos dessa carta. Vamos para aqueles últimos 4 aspectos. O aspecto mental, de processamento, de linguagem, raciocínio, cognição que você pode ter, é o que? É ser professor da sua mente, né? Da sua parte mental e psíquica, né? A forma que você vai processar tudo isso. E o grande poder da mente. Por quê? Porque você passou por um ciclo. Você cresceu dentro desse ciclo. Volto a dizer, o melhor exemplo de ver isso é sempre uma faculdade, porque são muitos anos e você entra de um jeito, e quando você consegue sair, caso consiga sair, terminar, né, a faculdade, você sai de outra forma. Não só por causa do curso, mas por todo o processo que esse curso te leva. As horas de estudo, né, se for uma faculdade particular, às vezes você vai ter que trabalhar, e aí vai ter mês que falta dinheiro, tem mês que entra o dinheiro, né? Às vezes tranca e depois volta. Então há um processo de lapidação do seu ser dentro disso, né? Onde as suas respostas mentais para o mundo, de raciocínio, de diferenciar as coisas, né? De pensamento, vão ficar muito melhor do que quando você começou o projeto. A questão emocional, né? Ou basicamente, sentir muitas coisas que você não sabe bem a origem. Você vai ter sentimentos amorosos, mas sentimentos amorosos, independente se seja um relacionamento íntimo ou não, né, serão com você mesmo, né? Você vai começar a sentir, vamos dizer assim, mais evoluído. É que essa palavra não é muito interessante, mas só para mostrar que você estaria um patamar acima dentro de você mesmo, né? Você pode se sentir altruísta, de repente começar a mostrar para os outros um caminho que você fez possa ser interessante para outras pessoas e ajudá-las também, né? E fazer tarefas sociais com isso, né? Sentimentos guiados pelos desejos de aperfeiçoar tudo o que se faz, né? Então você vai sentir uma necessidade de fazer outros planos, né? E aí você vai sempre estar aperfeiçoando aquilo que você começou, né? Por isso que a importância de um plano na vida é muito importante. Um não, né? Vários. A questão física é a experiência por si só, né? A experiência na vida, mesmo que a gente tenha as derrotas, quando a gente olha lá na frente, quando a gente está lá na frente e olha para trás, a gente acaba tendo orgulho de muitas coisas também, até as coisas ruins que a gente passou, né? Também tem o caso das atividades sólidas e brilhantes, né? Então as atividades sólidas ou as atividades concretas que passaram pela sua vida, essas vão ser uma de algumas consequências que você vai gerar nesse ambiente seu, né? E se você compartilhar com outras pessoas, vai enriquecer a vida delas também. E qual é o desafio? Como toda carta tem desafio, é a distração, a ruína, né? É a dispersão, né? Ambiente hostil, todos estão contra você. Pode acontecer realmente, você iniciou um projeto de casar com alguém, gastou dinheiro, gastou tempo, gastou paciência e deu errado, né? Esse é um desafio de qualquer projeto. E é isso que essa carta vai mostrar, né? Às vezes ele deu errado por uma distração, né? Um ambiente hostil que você acabou criando por medo desde lá do começo, né? Então isso pode acontecer, mas como eu falo, o projeto em si não é só o projeto. O projeto em si ele vai te lapidar em todas as áreas da sua vida. Por isso que é importante fazer um projeto, nunca deixar de fazer um projeto, mesmo que caso dê errado, né? Eu fui até um pouco mais rápido nessa carta para dizer sobre isso. Eu, quando conto sobre plano para as pessoas, inclusive isso para minha vida ficou muito latente depois de algum tempo, eu percebo que muitas das pessoas que eu conversei, pelo menos, elas tinham medo de fazer plano, por não se chatear,
né? E algumas, às vezes mais religiosas, diz a velha frase, largo na mão do Criador, que não está errado, porque só existe Ele, claro, para quem é religioso, né? Por outro lado, tem outras pessoas que não gostam de fazer plano por medo de se decepcionar, de criar expectativa. Geralmente, eu não gosto de criar expectativa, essa frase é muito usada no que se refere a relacionamento amoroso, né? Mas às vezes eu percebo que o que acaba deixando a gente mais deprimido ou ansioso na vida é justamente não ter o plano. Seja lá qual for, se for comprar uma televisão, se for comprar uma moto, se for fazer um passeio, se for terminar de ler um livro, não importa. O plano ele vai dar vida para você. E olha que exemplo interessante que eu refleti esses dias. Por exemplo, se você tem um plano de você terminar um curso, por exemplo, nada mais importa além do curso. E quando eu falo nada mais importa além do curso, pode ser a questão do quê? Por exemplo, não importa mais você ficar discutindo com os outros sobre qualquer problema que seja banal ao ponto de você se irritar e a pessoa também, porque isso não faz parte do plano. O plano é terminar o curso. Não faz mais parte também você de repente ficar triste porque terminou um relacionamento com alguém, porque o plano não é o relacionamento, o plano é terminar o curso, né? Não vale mais a pena você ficar chateado por qualquer outra coisa, porque isso também não faz parte do plano. O plano é terminar o curso, né? Tirando os casos extremos, que é casos de saúde, que aí te impede realmente de você fazer alguma coisa, ou em relação a risco de vida, com certeza vai te impedir, mas como a maioria acredito que esteja dentro de um padrão normal, né? Quando tem um desejo sobre alguma coisa, dentro dos padrões comuns e normais da vida, fazer o plano é algo muito saudável, que te ajuda você a ter um foco na vida, né? E não se preocupar com todas as outras interferências que tem na vida que vai tirar o seu foco. Por exemplo, você gostava muito de balada, e aí você gastava muito de balada, mas você tem um plano. Então a balada e o dinheiro que você gasta com ela não pode mais existir, porque agora você tem um plano, né? E dentro desse plano vai existindo outros micros planos que você tem que fazer. Por exemplo, se é pagar um curso, então assim, durante um mês, determinados dias, você tem que bolar um jeito, um plano para você estar guardando esse dinheiro. Então você vê, você acaba crescendo dentro desse plano em vários aspectos, né? De coragem, de audácia, né? E aí a vida, pelo menos é o que eu pratico hoje, parece ficar mais fluida, né? Fica mais tranquila, porque todas as vezes que você tentar desistir, você vai olhar e vai falar assim, talvez, né? Pelo menos da forma que eu penso, vai falar, poxa, se eu não terminar o plano, o que eu tenho para fazer? Aí você vai perceber que você não tem mais nada para fazer. Por que você começa a talvez perceber isso? Porque a gente acaba ficando no automático na vida, né? Que é trabalhar, voltar para casa, comer, dormir, né? Fazer sexo com alguém quando se tem ou não, né? E aí a vida fica no automático. E aí a gente começa a experimentar de tudo. E infelizmente ou felizmente, todos os desejos humanos, quando você tem, surgem outros superiores para você ter, né? Eu vou usar a palavra superior, mas não é muito certa também não. Então sempre vai surgir um desejo novo. Mas quando você tem um plano, como ele é mais duradouro e você cria um foco nele, vai te dar mais vida dentro disso, né? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Muito obrigado por todos aqueles que assistiram todos os vídeos, né? E o próximo série de vídeos vai ser sobre os sonhos, né? Vou usar a literatura do Sigmund Freud, né, para falar dos sonhos e mais alguns outros autores, se caso der tempo também. Muito obrigado a todos e até mais.